Agora eu gostaria de falar com vocês sobre um evento que está chegando, é a 66ª Convenção Nacional da Associação dos Jovens da Seichono do Brasil, um evento muito esperado e aguardado, e este ano tem uma proposta totalmente diferente dos anos anteriores. Então, se você conhece um jovem que está perto de você, o seu filho, o seu parente, conhecido, primo, sobrinho, algum amigo, convide, porque a convenção está voltada para dar um sentido maior à vida dos jovens, para trazer um carinho no coração de todos os jovens que estão passando por diversas dificuldades financeiras, nos estudos, passando por dificuldades de luto com seus amigos, familiares, etc. É uma convenção voltada para esse público tão importante na nossa sociedade, que são os jovens. Convide os jovens. Mais informações, acesse este site que está aparecendo para os senhores nesta tela. Muito, muito obrigado. Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. Nessa segunda-feira agradabilíssima, meu muito obrigado por estarmos juntos, e vamos iniciar nossa atividade realizando a oração que consta nesse livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. O meu livro é 37ª impressão e faremos a oração que consta na página 75, Oração para Vencer as Dificuldades da Vida. Se você tem um livro em casa, você pode acompanhar a leitura, ou mesmo assim você pode ficar em posição de oração ou uma posição confortável. Feche os olhos e concentre-se bastante nas palavras para que possamos aprendê-las profundamente na nossa alma. Ok? Então vamos fazer a nossa oração? Oração para vencer as dificuldades da vida. Somos filhos de Deus, nossa casa é o reino de Deus onde moram filhos de Deus. Deus, com sua força onisciente e onipotente, nos ama e nos orienta. Seu amor não é imediatista, consegue ver longe e nos proporciona resultados surpreendentemente benéficos. Por isso, qualquer que seja a situação atual, jamais acontece de perdermos a fé em Deus. Deus sempre nos concede sua força onipotente e nos orienta com a sua sabedoria onisciente. Sendo infalível a sua proteção e perfeita a sua orientação, podemos sempre agir com a maior tranquilidade, sem hesitação, confiando inteiramente na orientação divina que vem do nosso íntimo. Deus conhece sempre o melhor caminho. Por vezes, Ele nos indica um caminho cheio de dificuldades, mas isso se restringe apenas aos casos em que sobre a aparente rocha de dificuldades esconde-se uma maravilhosa mina de valor. Se nesses momentos formos escavando essa rocha de dificuldades sem nos amedrontarmos, chegaremos a uma maravilhosa e valiosa jazida. Por essa razão, jamais evitamos as dificuldades. Deus não colocou petróleo, ouro ou diamante na superfície da terra, onde qualquer um pudesse recolhê-los sem a menor dificuldade. Os grandes tesouros são dados como recompensa somente àqueles que se esforçam com dedicação e coragem para vencer as dificuldades. Se Deus planeja este mundo de tal forma que apenas através do esforço se conseguem coisas de valor, é porque somente assim o espírito humano consegue progredir e desenvolver-se. As disciplinas escolares fáceis não requerem esforço para serem aprendidas, mas a verdade profunda o requer. Ela não pode ser alcançada através das disciplinas fáceis. À medida que vamos atingindo níveis mais elevados, as disciplinas vão se tornando mais difíceis. E a verdade nelas contida também vai se tornando cada vez mais ampla e profunda. É no âmago das matérias difíceis que se encontra a verdade profunda. Entretanto, as lições a nós atribuídas não são, de forma alguma, incompatíveis com o estágio atual de nosso desenvolvimento. O grau de dificuldade é proporcional ao grau de nosso desenvolvimento espiritual. Por isso, mesmo a dificuldade aparente, insolúvel, está dentro dos limites de capacidade de solução de cada um de nós. Assim, não tememos, de forma alguma, as dificuldades.
Quando o lazer é demasiado, as pessoas deliberadamente criam dificuldades e se defrontam com elas, podendo sofrer vários acidentes praticando, por exemplo, montanhismo no monte Okurodaka ou Tanigawa-dake. Entretanto, queremos desafiar as dificuldades de uma vida que vale a pena ser vivida e sentimos alegria em vencê-las. Agradecemos a Deus que nos dá essa força e essa convicção. Muito obrigado, que oração maravilhosa, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado pela presença de cada um dos senhores e das senhoras nesta segunda-feira para nós estudarmos um pouco mais sobre a filosofia da Seitonei e aprofundarmos na meditação Shinsokan. Quero agradecer o carinho de todas as pessoas que sempre têm deixado mensagens, mandado e-mails. Meu muito obrigado. Recebo esse amor de todos vocês. Agradeço, reverencio a imagem verdadeira de cada um dos senhores e das senhoras e desejo tudo em dobro para que as bênçãos de Deus sempre se manifestem na vida de todos vocês. Meu muito obrigado. Pois bem, hoje nós estamos com um tema que é maravilhoso, que é a ação. Ação. É um tema que nós temos várias abordagens, então, por óbvio, eu não vou esgotar o assunto, até porque não tenho tempo e não conseguiria esgotar, mas eu vou pegar uma dessas abordagens e vou tentar aprofundar um pouco mais, e para isso eu vou ter que trabalhar alguns elementos antes. Para a nossa conversa de hoje, eu vou utilizar a oração que nós fizemos hoje, contida no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, e esse livro maravilhoso que é Reconstruindo a Vida Humana, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Ambos os livros de autoria do professor Masaharu são livros assim maravilhosos mesmo, e são eles que eu vou utilizar hoje para a gente conversar sobre a questão da ação. Por que é tão importante a ação e por que a ação ela faz a diferença na nossa vida. Eu bato nessa tecla já há um bom tempo, mas hoje nós vamos repetir exatamente essa necessidade do agir para que possamos aprofundar um pouco mais. Olha só, na página 40, nós vamos trabalhar a página 40, 42 e 43. Eu vou pular a página 41, porque ela tem uns pontos muito importantes, não é que ela não seja necessária, mas as citações que eu farei serão das páginas 40, 42 e 43. O meu livro é a primeira edição. Esse livro aqui é maravilhoso, gente, maravilhoso. Olha só. A estruturação da vida começa pela ação. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi nos traz. A estruturação correta da vida deve começar pelo modo correto de ver a vida e o homem. Abrindo um parêntese, esse ponto eu já tenho trabalhado muito com vocês já há um tempo. Quem acompanha aqui o canal, quem já vem assistindo as palestras da meditação Shinsokan, eu já venho falado muito sobre exatamente a maneira correta de ver a vida e ver o homem. Então, olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Vou repetir novamente para continuar a leitura. A estruturação correta da vida deve começar pelo modo correto de ver a vida e o homem. Entretanto, se apenas se limitar a ver, só será definida a estrutura da vida, pois a verdadeira estruturação deve ser efetuada pela ação. Então, ou seja, a verdadeira estruturação deve ser efetuada pela ação. Então, o professor Masaharu Taniguchi já começa falando que a verdadeira estruturação deve ser feita pela ação. Então, ou seja, a vida ela deve ser estruturada no agir, Vamos trazer o quadro para cá e vamos começar. Então, a vida ela é estruturada pela ação. A vida é estruturada pela ação. E o professor Masaharu Taniguchi vai discorrer sobre qual ação é essa. Mas esse não vai ser o nosso ponto. Eu já vou partir estruturação. Eu já vou partir do pressuposto de que a ação é a ação em que nós vamos visualizar. É a ação de visualizar, de colocar para fora o nosso Deus interior. Então vamos lá. A vida ela é estruturada pela ação. Deixa eu botar. Eu botei aqui estruturação, mas deixa eu botar estruturada. Estruturada. Fica melhor. Aqui, ó. Estruturada. Então aqui, ó. A vida é estruturada pela ação.
Então, ou seja, a ação é um ponto fundamental dentro da Seita Noé. Ela é fundamental dentro da Seita Noé. E bato muito nessa tecla, por quê? Exatamente porque a ação é a forma como a vida é estruturada, é que nós compreendemos o porquê que a filosofia da Seita Noé é uma filosofia prática. Por que ela é uma filosofia prática? Porque ela é baseada na ação. A vida que nós pregamos, ela advém de uma estruturação da vida. Então, ou seja, para que a gente possa que a gente possa manifestar corretamente o modo de viver da Seita Noé e levar uma vida ampla como verdadeiro filho de Deus que somos, é necessário que a vida seja estruturada, seja organizada, ela seja cadenciada, ela seja manifestada. Isso vem em forma de ação. E você não tem como fazer uma ação se não houver uma prática. Então, ou seja, a filosofia da Seita Noé, o modo de viver da Seita Noé é um modo de viver prático. Logo, nós estruturamos a vida por meio da ação. Então, a ação dentro da Seita Noé é algo de suma importância. A ação dentro da Seita Noé é algo de suma importância. É por tal motivo em que a ação dentro da Seita Noé, por ser algo de profunda grandiosidade, é que nós estudamos a verdade vertical e a verdade horizontal. Aqui, ó, nós poderíamos colocar assim, ó, a verdade vertical e a verdade horizontal. A verdade horizontal, ela significa as leis da mente. As leis da mente. E a verdade vertical é a própria imagem verdadeira. O que é a imagem verdadeira? É a essência divina de Deus que habita no interior de toda a criação. Então, a Seita Noé, o foco da Seita Noé é a imagem verdadeira. Só que nós sabemos que para que nós consigamos manifestar a imagem verdadeira, nós temos que ter a ação. E qual é a ação? É exatamente a ação de utilizar as leis da manifestação, as leis mentais, para que nós possamos, por meio da verdade vertical, alcançarmos a verdade vertical no movimento que possamos dizer assim, ascendente. Então seria basicamente isso aqui. Isso aqui, gente, no livro de minha autoria, eu fiz uns gráficozinhos até para explicar essa verdade aqui, para que a gente possa compreender. Deixa eu fazer aquela gradativa. É assim, quanto mais a gente estuda as leis mentais e as coloca positivamente em ação, mais a nossa capacidade de entender a verdade vertical vai se tornando possível. Então você sai do nível de completo escravo das leis mentais ao ponto de ser um total liberto da lei da mente, porque você chega na lei do amor. Olha que interessante. O mundo fenomênico, ele é regido por leis, tanto físicas quanto mentais. Ambas agem em conjunto. O grande problema é que muitas vezes as pessoas acreditam que somente existam as leis materiais, as leis físicas, e esquecem das leis mentais. E outras vezes as pessoas ficam demasiadamente presas às leis mentais e não observam que as leis físicas também são formas de leis mentais, só que elas são perceptíveis. Então observa, o nosso universo todo, essa projeção, ela observa leis. É impressionante nós imaginarmos como a sabedoria dessas leis age de maneira assim imparcial. Se você pegar qualquer porção de água do mar ou água potável de rios no planeta, ela vai ter a mesma composição, que vai ser dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, que vai formar H2O. Então, toda molécula de água ela é composta de 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Isso demonstra que é uma sabedoria que age por detrás da matéria de tal forma que a molécula de hidrogênio, ela encontra uma outra de hidrogênio e fala: e aí, rapaz, tudo beleza com você? E a outra fala: tá tudo bem comigo, vamos, abraça aqui com a gente. E os dois saem abraçados, encontram uma de oxigênio e fala: chega mais, cara, vamos sair nós 3 aqui. E os 3, quando se abraçam, puf, vira essa coisa fantástica
que é a água, que sem ela, a vida como nós a conhecemos na Terra não seria possível. Então, essa sabedoria é algo fantástico, é algo assim, impressionante, impressionante. Essa sabedoria é fruto da atuação da lei. A lei faz com que determinados átomos tenham afinidade e determinados átomos tenham certa repulsão. Átomos têm características, outros têm outras características. Então a gente vai observar que não só o ser humano, a própria matéria em si, ela tem individualidade, ela tem características, ela tem até, entre aspas, gosto. Elas têm afinidades, então tem determinados átomos que têm afinidades com outro e assim nós vamos formando os diversos elementos químicos. E é interessante que os núcleos atômicos têm essa característica. Então, a composição dos núcleos atômicos vai sendo feita exatamente por afinidade, e essa afinidade vai criando os demais elementos físicos, e assim nós vamos ter os demais elementos químicos, e assim por diante. Então é impressionante observar essa grandiosa sabedoria que age por detrás. Então o que acontece? Essa sabedoria, ela é fruto da atuação da lei. Se não houvesse uma lei e os átomos se juntassem de maneira aleatória, a matéria não conseguiria tomar forma e não teríamos como nos expressar. Por mais que estejamos em espírito, se não houver a forma, a gente não tem como se utilizar da forma para se expressar no mundo terreno. Ficaremos apenas nos expressando no mundo espiritual. Então, bem, o que acontece? Nós temos as leis físicas e as leis mentais. As leis físicas são espécies de leis mentais. O ponto principal é que somos regidos por leis. Essas leis, elas estão aqui, ó. Então, leis da mente são tanto as leis mentais quanto as leis físicas. Então, o que acontece? Todos nós, absolutamente todos nós estamos dentro dessas leis. Então, eu estou aqui em Brasília, eu vou pular e eu volto ao chão. Se você estiver em qualquer lugar do mundo e você fizer esse mesmo exercício, você vai pular e vai voltar ao chão. Por quê? Em todas as partes do planeta atua uma lei, que é a lei da gravidade, que nos atrai para o centro. Então, nós voltamos ao chão, a gente não consegue sair, a gente não consegue voar, se nós não tivermos um aparelho ou condições para isso. Então, as leis mentais e físicas se aplicam em todos os locais. Eles dizem respeito à verdade horizontal. Aqui é um H, está parecendo um A, mas é um H. Então, se diz respeito à verdade horizontal. As leis da mente, elas se aplicam. Então, nós as estudamos, em especial as mentais. Por quê? As físicas, a ciência estuda. Então, a Seichonoye não é contra a ciência. Pelo contrário, a Seichonoye, ela vivencia, ela experiencia, ela compartilha com a ciência. Mas a ciência, realmente, entre aspas, parece até ser um pouco contraditório, mas a ciência científica. Porque hoje em dia tem muita coisa que é feito aí que é chamado de ciência, mas não é. Então, a ciência verdadeiramente, na sua essência, ela compartilha da filosofia da Seichonoye a mesma busca. Qual que é? É nós compreendermos para utilizar. Quanto mais a ciência compreende as leis físicas, mais a ciência consegue utilizá-las. Olha que maravilha! Utilizá-las. Então, nós estudamos exatamente, a ciência se estuda das leis físicas para compreendê-las e, quando compreende, utiliza. E nós estudamos as leis mentais para compreendê-las e utilizá-las também. Então, cabe à filosofia e à religião estudar as leis mentais. Então, cabe à filosofia, deixa eu escrever aqui de azul, porque de laranja ninguém enxerga. Cabe à filosofia / religião estudar as leis mentais. Preletor, mas nem toda filosofia e religião estuda. É verdade, mas cabem a esses ramos do conhecimento o estudo das leis mentais. Então,
ciência e filosofia e religião não andam separados. Na verdade, eles estão juntos estudando, cada um a faceta de uma mesma moeda. Qual moeda? Leis da mente, em que você tem cara, que são as leis mentais, e coroa, que são as leis físicas. Então, cada um estuda para compreendermos e podemos utilizá-las num conjunto. A pessoa que estuda bastante lei mental, ela acaba que naturalmente ela começa a observar as leis físicas também, se torna natural. Porque como lei física é parte das leis mentais, ela acaba observando. Agora, quem só estuda as leis físicas tende a desprezar as leis mentais. Por que isso acontece? Por que quando você estuda a lei mental, você acaba respeitando a lei física, e quando você apenas estuda a lei física, você acaba desrespeitando as leis mentais? Por que essa diferença? Porque quando a gente estuda as leis mentais, a gente entende que a matéria é apenas projeção. Você entende que a matéria é uma parcela de uma manifestação e não a sua totalidade. Então você consegue entender o que transcende e o que é perceptível. Você consegue entender aquilo que é invisível e aquilo que é palpável. Enquanto quem só estuda as leis físicas, acaba que fica preso somente ao que é palpável e não consegue abstrair aquilo que é invisível. Então, por isso que dá essa diferença. Então, muitas vezes, quem estuda muitas leis físicas acaba se tornando materialista e quem estuda as leis mentais acaba se tornando espiritualista. É assim que a gente tem essa divisão. Mas no fundo está todo mundo estudando a mesma coisa. Então, quando nós estudamos as leis mentais e, por consequência, as leis físicas, que são parte das leis mentais, nós a compreendemos e utilizamos. Quando nós as utilizamos, o que acontece? A nossa capacidade de compreensão, ela vai se elevando e nós chegamos ao ponto de entender, viver, sentir e manifestar a nossa verdade vertical, que é a nossa imagem verdadeira. E o que é a nossa imagem verdadeira? É a essência da vida, é a vida na sua plenitude, é a vida na sua totalidade. É a vida na sua pureza, é Deus. Na Seichonoye não tem o menor problema em nós utilizarmos a palavra vida e Deus como sinônimos. Deus é vida, vida é Deus. Então quando você fala eu estou vivo, na verdade você está falando eu sou vivificado por Deus, porque Deus é essa manifestação infinita. Quando nós falamos a palavra Deus, a pessoa tende a individualizar. Quando nós falamos a palavra vida, ela tende a expandir. Vida não tem forma. E a ideia é essa mesmo. É dar uma ideia de expansão, de totalidade, de sabedoria que rege todo o universo e toda a criação. Então, quando nós falamos vida, a gente compreende que é tudo aquilo que permeia. E quando nós temos essa ideia de tudo aquilo que permeia, a gente traz o conceito de Deus. Não só permeia, como é absoluto, infinito e eterno. Então a gente tem a compreensão de que a vida que a Seichonoye prega é a vida divina, que está onde? No meu interior, é minha imagem verdadeira, está no interior de todas as pessoas, de todas as vidas. E para que essa vida ela possa se manifestar, ela precisa ser estruturada por forma de ação. Então você fala, gente, olha que legal, olha que bacana. Deus, que é vida, que está no seu interior, para que ele se manifeste, tem que ser estruturada essa manifestação. E como é que é feita essa estruturação? Por meio da ação. Então, uma vida que não é estruturada é uma vida que não manifesta a totalidade da divindade interior. Uma vida estruturada manifesta a totalidade divina do seu interior. Então, a vida para ser estruturada, ela precisa de ação. E a ação é prática. Bom, nós estamos vivendo num mundo que é regido pelas leis mentais. Aonde é que nós vamos praticar? Está aqui toda a explicação teórica do porquê que a Seichonoye é prática. Que nós resumimos numa palavra só. Seichonoye é viver numa palavra não, numa frase, né? Seichonoye é viver aqui e agora a verdade. Qual a verdade? Deus está no seu interior. Como é que eu vivo essa verdade? Por meio da ação de praticar as leis mentais todos os dias.
É por isso que a Seitonei, quando as pessoas falam assim, meu Deus, mas a Seitonei é difícil, porque, meu Deus, não param de mandar a gente rezar, não param a gente de mandar de ler. Eu acabei de comprar um livro, já vem outro livro para a gente ler. E eu tenho que ler, eu tenho que rezar, eu tenho que agradecer, eu tenho que perdoar. Gente, mas eu só tenho que fazer um monte de coisa? É isso mesmo. Por quê? Para estruturar a vida, dá trabalho. E aqui eu vou trazer o trecho da oração para que nós possamos entender o porquê que é tão importante praticar. Olha o que o professor Masaharu Taniguchi fala. Deus não colocou petróleo, ouro ou diamante na superfície da terra, onde qualquer um pudesse recolhê-los sem a menor dificuldade. Essa foi a oração, gente, esqueci de comentar, é a oração, deixa eu pegar aqui o nome dela de novo, oração para vencer as dificuldades da vida, que está na página 75, 76, 77 do livro Sutra Sagrada, Verdade e Orações, volume 1. Eu estou no meio da oração aqui para mostrar exatamente a importância da prática e o porquê que nós devemos praticar é muito. Deus não colocou petróleo, ouro ou diamante na superfície da terra, onde qualquer um pudesse recolhê-lo sem a menor dificuldade. Os grandes tesouros são dados como recompensa somente àqueles que se esforçam com dedicação e coragem para vencer as dificuldades. Se Deus planeja este mundo de tal forma que apenas através do esforço se conseguem coisas de valor, é porque somente assim o espírito humano consegue progredir e desenvolver-se. Se Deus planeja, estou repetindo, se Deus planeja este mundo de tal forma que apenas através do esforço se conseguem coisas de valor, é porque somente assim o espírito humano consegue progredir e desenvolver-se. Continuando, as disciplinas escolares fáceis não requerem esforço para serem aprendidas, mas a verdade profunda requer. Ela não pode ser alcançada através de disciplinas fáceis. À medida que vamos atingindo níveis mais elevados, as disciplinas vão se tornando mais difíceis. À medida que vamos atingindo níveis mais elevados, as disciplinas vão se tornando mais difíceis. E a verdade nelas contidas também vai se tornando cada vez mais ampla e profunda. É no âmago das matérias difíceis que se encontra a verdade profunda. Olha que maravilha! E ele ainda continua falando que o grau das matérias são correspondentes ao nosso nível espiritual. Mas isso depois é um tema para uma outra palestra que eu vou conversar com vocês. Mas vamos lá. Então, estudamos as leis da mente e trabalhamos as leis da mente exatamente porque elas são o veículo que nós temos para que nós possamos chegar à nossa verdade vertical. Então, a Seitonei, ela faz uma coisa que é fantástica. Ela te mostra, você vai ter um caminhar. Esse caminhar vai te exigir trabalho, mas você vai chegar aqui. E esse é um ponto que eu acho fantástico, porque normalmente as pessoas falam, você tem que progredir, mas eu vou progredir aonde? A Seitonei já vem com a resposta. O seu progresso é para manifestar o que você já é na essência, perfeito. Então, ou seja, eu tenho ideia daquilo que eu vou fazer e aonde eu vou chegar, que é exatamente manifestar o meu Deus, a minha vida, meu Deus interior, que nós chamamos de imagem verdadeira. Então, a Seitonei, quando fala imagem verdadeira, o que ela está falando? Da vida estruturada no seu interior. E ela só vai se manifestar por meio da ação. Então, nós temos que praticar. É por isso que eu bato tanto na tecla. Eu bato muito nessa tecla. Tem que agir, tem que praticar, tem que vivenciar, tem que ter essa verdade na ponta da língua, na ponta da ação que você tem diariamente, senão ela se torna vã teoria. Bonitinha da boca para fora. Mas, na hora que nós vamos ver, cadê? E eu vou te ser bem sincero, erramos, claro, com toda certeza, porque faz parte do processo de aprendizagem. Então, tem hora que nós vamos agir conforme a Seitonei, tem hora que a gente não vai agir tão conforme a Seitonei. O problema não está em você querer ser 100% toda hora. O problema está em você agir errado e achar que está bonito. Não está tudo certo, é assim mesmo. Não, esse que não é o ponto. A gente estuda, a gente lê, exatamente para a gente compreender ainda mais as leis mentais. Quanto mais a gente compreender, a gente se esforça para utilizá-las. Então, nós vamos utilizando todos os mecanismos para que a gente possa fazer com que as leis da verdade
horizontal permitam a manifestação total da imagem verdadeira. Olha que legal. No âmbito das leis da mente, essas leis são o que nós chamamos de inexoráveis. Inexoráveis. Elas não podem ser quebradas. A lei que rege a verdade vertical, então deixa eu botar aqui, ó, melhor, em vez de eu botar aqui inexoráveis, deixa eu botar aqui, ó, as leis mentais, as leis da mente, ó, as leis mentais, elas regem o mundo das formas, é a verdade horizontal. Elas são inquebrantáveis, elas são unânimes em sua totalidade. Utilizando como exemplo a lei da gravidade. Não vai ter nenhum lugar do planeta Terra que você vai estar andando e de repente você, aqui não tem gravidade. Não tem. Não vai ter nenhum lugar que você vai chegar aqui e falar assim, não, ó, aqui a água do mar é diferente. Aqui não é H2O, aqui é H15 e O40. Não existe isso. Em todos os lugares você vai ter regras. Por isso que nós conseguimos estabelecer ciências físicas, porque elas vão observar a matemática. E a matemática, ela é absoluta no que se diz respeito à obtenção de mesmos resultados. Então, exatamente por usar a matemática é que nós podemos falar que é uma regra absoluta. E ela é absoluta por quê? Porque as leis mentais, elas não são quebráveis. O que acontece? Mas eu conheço leis que às vezes mudam, eu conheço algumas situações. É que muitas vezes o que nós chamamos, quando a gente fala que aquilo é um fato científico, a gente tem a tendência atual de falar o que é fato científico é um fato físico comprovado e não se discute, quando não é. Muita coisa que a gente fala que hoje em dia é ciência, não é fato físico inquebrantável. É suposição, é tentativa de entendimento de alguma coisa e é algo que pode ser alterado por aplicação de outras leis. Resumindo, nem tudo que o pessoal fala que é ciência é lei física absoluta. Tem coisas que tem coisas que não são. E mais, na hora de você aplicar situações que são tidas como científicas, você tem que observar se a aplicação das leis mentais como um todo. Por isso que nós temos situações extremamente diferentes. Nós temos pessoas que falam assim, a ciência fala, se fizer A, vai acontecer B. Temos pessoas que fazem A e não acontece B. Por quê? Porque você tem também a atuação das leis mentais. É por tal motivo que mesmo as ciências médicas, que eram tidas como ciências absolutas, hoje em dia a gente percebe que elas são ciências extremamente humanas. Nós temos mesmas situações, pessoas diferentes, resultados absolutamente contraditórios. Por quê? Porque nós temos outras leis que interagem com as leis físicas. Quem entende isso consegue ser mais profundo. Um médico que entende de lei física e entende de lei mental, ele consegue ser muito mais preciso e muito mais eficaz do que um médico que fica somente preso. Aí é aquele médico que chega a um ponto que ele fala assim, olha, não tem mais o que fazer. Pela ciência conhecida, não tem mais o que fazer. Mas você sabe que ainda há esperança. Por que há esperança? Porque no íntimo você sabe que existem leis que também regem toda a estruturação da vida, que são as leis mentais. As leis mentais, elas são leis que elas são inexoráveis, elas agem de forma unânime. A somatória dessas leis é que vão dar o resultado. Então você tem leis físicas e leis mentais. Por exemplo, uma pessoa que pular de uma montanha aqui no Brasil, se ela pular de uma montanha na China, se ela pular de uma montanha no Alasca, ela vai se esborrachar no chão do mesmo jeito, porque você tem a atuação das leis mentais. E dentro da mente da humanidade está gravado, quem pula de cima de uma pedra se arrebenta no chão. Então, eu sou um religioso, né? Eu vou rezar a Deus e vou pular do monte e nada vai me acontecer. Se eu não for salvo no meio do caminho e eu me encontrar com o chão a uma velocidade de 120 km por hora, não vai ficar muita coisa para contar a história. O meu corpo carnal vai se esborrachar. Por quê? Isso faz parte das leis da verdade horizontal que regem o mundo. Contudo, se as leis mentais estiverem em harmonia, a própria pessoa ela é impedida de adentrar numa lei física que pode lhe causar algum prejuízo. Ou até
pode acontecer uma situação de não mais se aplicar a lei física. Mas quando isso acontece, se obrigatoriamente uma outra lei vier e aplicar. Qual seria uma outra lei que se sobrepõe às leis mentais? É a lei que na religiosidade nós chamamos lei do amor. Essa lei do amor é a própria aplicação da verdade vertical. Então, a lei do amor é uma lei que ela é de uma dimensão superior, mas quando ela se projeta no mundo das formas, ela suplanta as leis mentais. As leis mentais deixam de existir? Não. É que naquele momento descortinam-se e aplica-se uma nova lei, que é a lei do amor. E a lei do amor ela é absolutamente perfeita. É por tal motivo que mesmo pessoas que estão em situações sem solução no mundo físico, se elas entram em contato com a lei do amor, essa lei do amor ela suplanta e aquilo que estava plantado no mundo mental não se manifesta. E é nesse ponto que eu quero entrar. Para entender, lei mental, verdade horizontal, lei do amor, verdade vertical. A lei do amor é Deus. Quando Deus se manifesta, realiza-se o bem, a justiça e a misericórdia. Por que quando Deus se manifesta, tudo que está errado, tudo que está ruim, tudo que está em desconformidade, tudo que está desestruturado, volta a manifestar a perfeição? Porque a lei do amor, ela passa a reger aquela situação. Peraí, mas as leis mentais deixam de existir? Não, elas passam a ser favoráveis. É por isso que na Seitonei a gente aprende a praticar. Fazendo o quê? Trabalhando. E aqui que vem a grande sacada. É aqui que vem o pulo do gato que eu acho fantástico. Na Seitonei, a nossa prática é estruturada em duas frentes. Primeiro nós trabalhamos as leis mentais e nós também trabalhamos a lei do amor. Então, nós trabalhamos as duas frentes. Por quê? Por meio do treino e da ação consciente de nós repetirmos, lermos, orarmos, nós vamos trabalhando a manifestação e elevação das leis mentais. E juntamente com as leis mentais, por meio da meditação Shinsokan, nós buscamos manifestar a lei do amor. Então é por isso que nós falamos, tem que praticar a meditação Shinsokan todos os dias, sem falta. Por que a gente tem que praticar a meditação Shinsokan? Porque Deus está em cima de uma nuvem, está nos olhando assim, com um olhar bem bravo, assim, com um contador de oração. Ah, você não fez oração? 1 pontinho negativo para você. 2 pontinhos, 3 pontinhos, quando chegar a 10 pontinhos eu te mando uma desgraça. Deus não está preocupado com isso, Deus sequer percebe isso, porque isso não é da natureza divina. A natureza divina é perfeição. Então o que acontece? Por que nós temos que praticar todos os dias? É porque o preletor João está pedindo? Não. É porque a Seitonei assim manda? Não. É porque se eu não praticar eu vou queimar no inferno? Não, não tem nada disso. Você precisa praticar todos os dias, por quê? Porque você precisa compreender ainda mais as leis mentais para poder utilizá-las na reestruturação da sua vida para manifestar Deus. Ou seja, você precisa praticar para ser feliz. É só isso. É só isso. Eu te passo um regime. Você vai começar a comer corretamente. Quem é que vai emagrecer? Você. Quem é que vai ter os benefícios do emagrecimento? Você. Você tem que deixar de comer por minha causa? Não, você vai fazer isso por você. Se você quer ser feliz, se você quer aprender a manifestar ainda mais as qualidades e as infinitudes, as infinitas bênçãos que tem dentro do seu interior, você precisa exteriorizá-las. Para tanto, você precisa utilizar as leis mentais. Lembrando que as físicas estão juntas, mas a lei do amor. A lei física, hoje em dia tem muita receita aí que te ajuda a utilizar a lei física. Agora, a lei mental, você precisa ter sabedoria. E onde que você adquire sabedoria? Estudando. Então, por que você tem que ler os livros da Seitonei? Para você aprender. E mais, por meio da leitura, você vai utilizando a lei mental ao seu favor. E como é que isso acontece? Num mecanismo muito interessante. Vamos lá, gente, ó. Essa
introdução toda para que você possa entender o quanto que a ação é importante. Porque eu poderia chegar aqui simplesmente para você e falar assim, olha, gente, a ação gera uma reação. Isso aqui é uma lei física. Toda ação gera uma reação diretamente proporcional à força exercida. Ação, reação. Na espiritualidade, nós falamos que toda ação gera um resultado. Resultado é a mesma coisa. Gera uma reação, gera um... Não, resultação não, né, gente? Estou falando, pensando uma coisa, gera um resultado. Já estou criando um neologismo aqui. Toda reação gera um resultado. Todo resultado é fruto de uma reação. Então, na espiritualidade, o que nós falamos? Quando você age, gera um resultado. E que resultado é esse? Semelhante ao que você agiu. Então, como nós aprendemos que na Seichonoye é prática, toda a nossa ação vai gerar um resultado. Então, se você tem uma ação positiva, qual vai ser a reação? Positiva. Se você tem uma ação negativa, qual vai ser o resultado? Negativo. Logo, o que nós ensinamos na Seichonoye? Somos positivos, porque com a utilização da lei mental de ação e reação, toda vez que eu tenho uma ação positiva, eu vou ter um resultado correspondente positivo. Então, a ação positiva estrutura a vida. A ação positiva estrutura a vida. Então, a maneira que eu tenho de manifestar Deus é eu ter ações condizentes com a natureza de Deus. Vamos pensar, filosofar sobre isso uns minutinhos. Qual será a natureza de Deus? Será que Deus é absolutamente o bem ou Deus é mais ou menos? Dependendo da maneira como você enxerga Deus, você vai facilmente responder essa pergunta. Na Seichonoye nós aprendemos que Deus é absolutamente o bem. Como Deus é absolutamente o bem, nossas ações têm que ser pautadas em visualizar e manifestar esse absolutamente o bem. E presta bem atenção, absolutamente o bem não é essa visão romântica que as pessoas têm de achar que ser bondoso é ser boboca. Não é isso. Ser bondoso é você ser adequado. É adequado. A pessoa, hora e lugar. Então, você ser adequado a que tudo ao seu redor seja sempre vivificado. Então, ser bondoso aos olhos da Seichonoye é você ser bondoso e sábio. Porque você ser bondoso sem sabedoria vai te fazer boboca. E não é isso que a Seichonoye prega, porque filho de Deus não é boboca. Filho de Deus não é uma pessoa fraca. Então, tem pessoas que assim, não, eu sou tão bom que eu não aguento ao mundo. É porque você tem muita bondade, mas pouca sabedoria. E na Seichonoye nós aprendemos que nós temos que equilibrar sabedoria com bondade. Então, como Deus é absolutamente o bem, as nossas ações elas têm que ser pautadas no absoluto bem. Portanto, nós somos extremamente positivos. Essa é a maneira de agir da Seichonoye. Ah, mas preletor, eu conheço uma pessoa da Seichonoye que não é positiva. Tudo bem, isso acontece. Todo mundo está aqui para aprender. Então, tem pessoas que conseguem usar mais as leis da mente e outras não. Mesmo que ambas vistam a camisa da Seichonoye. Existem cristãos que são mais assíduos, outros não. Existem budistas que são mais praticantes, outros não. Isso em qualquer lugar, gente. Nós temos bons professores e maus professores. Nós temos bons médicos e maus médicos. Nós temos bons juízes e maus juízes. E isso acontece em todos os lugares porque depende da capacidade que as pessoas têm de agir conforme os princípios daquilo que ela faz. Então isso é normal, mas o ponto é que uma coisa é você observar pessoas, outra coisa é você observar doutrina. Na doutrina, a ação de um praticante da Seichonoye tem que ser absolutamente positiva. Por quê? É da mesma natureza que Deus. Então Deus é positivo, Deus não é mais ou menos.
Porque se Deus for mais ou menos, Ele não é perfeito. Se nós partimos da premissa que Deus é perfeito, absoluto, então Ele só pode ser positivo, porque só isso é que tem a existência verdadeira, só isso que leva à bondade, e só a bondade é correlata com a perfeição. Então, isso é um assunto que dá para a gente aprofundar. Tem outros aspectos que fundamentam essa argumentação, para não ficar uma argumentação vazia, tem muito mais aspectos que sustentam isso. Por exemplo, o fato de quando nós estamos bem, quando nós sentimos felizes, essa felicidade ela vem sempre acompanhada de determinadas características. Isso demonstra que a natureza é exatamente manifestar aquilo que é bom. Ou seja, você se sente mais feliz quando você faz uma bondade do que quando você faz uma crueldade. Logo, ser bom é o natural. Então você já começa a entender, se ser bom é o natural, é porque uma natureza maior faz com que isso me realize. Você começa a aprofundar, a gente tem aqui pano para conversar horas exatamente sobre a natureza positiva de Deus. Mas não é o foco dessa nossa palestra. O ponto que eu quero que entenda é que ação positiva, ou seja, o positivo da ação reflete o positivo da essência de Deus. Então, quanto mais eu positivar, quanto mais eu elevar, quanto mais eu enobrecer as minhas ações mentais, as minhas ações que eu tenho dentro do mundo das leis da mente, mais eu vou estruturar minha vida. Então, ou seja, a prática dentro da Seitonê não é uma questão só de puxar a orelha. A prática dentro da Seitonê é a própria vivência da verdade. É a própria vivência da verdade. É por isso que o professor Masaru Taniguchi fala, você não tem como aprender a verdade se não for por meio da superação das matérias difíceis. Por que você não tem como aprender a verdade? Porque você só vai aprender a verdade quando você botar em ação. E ação é superar aquilo que está à sua frente. É o famoso botar a mão na massa. Se você não botar a mão na massa da verdade, isso aqui vai ficar só na teoria, vai ficar lindo para você falar, para você conversar, para você, discorrer sobre esses assuntos, fica lindo. Mas a vivência em si não vai ter resultado. Não vai ter resultado, e a Seitonê a gente trabalha com resultado. E não é aquele resultado de planilha, rezou, não, é resultado mesmo de ser feliz. Porque qual é a finalidade da Seitonê? É que todo mundo seja feliz, é manifestar a felicidade. Seitonê não veio com doutrina. Seitonê não tem como finalidade de trazer novas doutrinas. Não, Seitonê veio com uma doutrina para mostrar o quanto que a prática traz resultado. É isso que a Seitonê veio. Porque, infelizmente, hoje em dia nós estamos lotados de pessoas que pregam, mas que não vivem. E prego que eu falo não é só os pregadores, não. Eu falo de qualquer pessoa que professa uma religião. Eu acho tão engraçado que a religião cristã católica, ela sofre um pouco desse problema, porque as pessoas perguntam, você é o quê? O cara fala, eu sou católico não praticante. Ora, se você é católico não é praticante, então você não é católico, você pode ser simpatizante, porque não tem como alguém ser alguma coisa se não pratica. Você chega e me pergunta, você é o quê? Eu sou surfista, mas nunca surfei. Então não é surfista, você pode gostar de surf, você pode gostar de basquete. Você é o quê? Eu sou piloto de avião. Ah, você pilota? Não, nunca entrei no avião, tenho medo de voar. Então você não é piloto. As pessoas têm uma dificuldade de entender isso porque elas querem ficar encaixadas em alguma coisa. Não, eu sou católico não praticante. Filho, você não é nada. Você pode gostar do catolicismo, você pode falar assim, eu simpatizo com o catolicismo, mas não vou à igreja. É muito mais coerente do que a pessoa que fala, eu sou budista, mas não pratico. Então você não é budista. Então o que acontece? Nós precisamos de pessoas que ajam, que pratiquem. Ação. Ação ela é necessária para manifestar a verdade. Portanto, a prática da Seitonê é o caminho necessário para que você manifeste por meio da ação, a estruturação da sua vida, que você projete Deus na sua existência e obtenha resultado. Resultado. Sem ação, não tem resultado. Você está no mundo de leis. E a lei que rege este mundo é a lei da ação e reação. Ora, se é a lei da ação e da reação, então eu preciso obter o resultado. Entenderam isso aqui? Isso aqui é fundamental, gente. É fundamental, porque quando você entende isso aqui,
A prática, ela começa a se tornar uma coisa natural. Tem pessoas que querem fugir da ação. É muito interessante. No mundo das academias, isso é muito engraçado. Tem pessoas que não querem malhar e ela tenta de tudo para ela obter resultados, mas que no final das contas ela vai observar que somente o exercício físico vai trazer aquele resultado que ela espera. Então, tem pessoas que, por exemplo, querem ter o corpo bonito, mas não querem fazer exercício físico, vão para a cirurgia plástica. Até certo ponto a cirurgia consegue resolver, mas chega num determinado momento que o resultado só será mantido, só será conquistado se você lidar com as dificuldades. Então, nós temos que entender, nós vivemos no mundo de ação e reação, gente. Ação e reação. Compreendido isso daqui, compreendido, que eu espero que eu tenha explicado bem. Se você não entendeu, provavelmente seja porque eu não tenha conseguido ser claro, mas a ideia é o seguinte: se a ação estrutura a vida, quanto mais eu agir na prática de forma positiva, mais Deus será o resultado da minha existência. Por que isso? Para nós entrarmos neste ponto importantíssimo. Quando alguém pensa, aconteceu-me esta desgraça sem causa alguma. O professor Massaro, na página 42 do livro, Reconstruindo a Vida Humana, ele coloca essa frase: quando alguém pensa, aconteceu-me esta desgraça sem causa alguma, com essa explicação, a gente vai falar assim: será que acontece alguma desgraça na vida de alguém sem causa? Você em casa, o que você acha? Depois dessa explicação, é possível acontecer alguma coisa na vida de alguém sem uma ação? Sem uma ação? Todo resultado, se ele for positivo, é sinônimo de uma vida estruturada. Se ele for negativo, é sinônimo de uma vida desestruturada. E, gente, vida aqui, eu não estou falando daquela vida regrada, não, eu tive uma vida regrada, eu não bebo, eu não fumo. Não. Eu estou falando de estruturação das leis da vida. É algo espiritual muito mais sublime, viu? Não é aquela estruturação de vida regrada, não. Estou falando de vida estruturada em que as leis estão em harmonia e você vive sobre a égide da própria sabedoria de Deus. Olha só o que o professor Massaro Taniguchi nos responde. Quando alguém pensa, aconteceu-me esta desgraça sem causa alguma, significa apenas que a causa está oculta no subconsciente e que assim não a percebe. Não significa jamais que não tem uma causa. Vou repetir. Quando alguém pensa, aconteceu-me esta desgraça sem causa alguma, significa apenas que a causa está oculta no subconsciente e que, assim, não a percebe. Não significa jamais que não tem uma causa. Não significa jamais que não tem uma causa. Então, ou seja, sempre tem uma causa. Nós podemos não saber qual, mas sempre existe uma ação. Sempre. É que aonde essa ação fica guardada é que é o grande mistério para que a gente compreenda. Mas sempre há uma ação. Por isso que é tão importante a gente compreender a importância de nós entendermos a ação, porque você já sabe, poxa, eu nunca fiz mal para ninguém, mas aquilo me sobreveio, é porque em algum momento a estruturação da minha vida não está de acordo. Eu estou utilizando as leis mentais de forma equivocada. E como eu estou usando elas de forma equivocada, o meu resultado não está o dos melhores. Aí você fala, meu Deus, como é que eu faço para resolver isso? Nós já vamos conversar sobre isso. E mais, se você está com resultados negativos, seus resultados estão negativos, se eu tenho resultados agora negativos, mas se eu entender a força da ação, o que isso me mostra? Basta para mudar o meu futuro, eu mudar a ação do negativo para o positivo, que aí eu vou ter resultados condizentes e a lei mental vai começar a agir ao meu favor. Isso é uma sacada fantástica. Por que na Seichonoye a pessoa entra na Seichonoye, ela acaba de entrar, aí ela vai conversar, a primeira coisa que a gente fala, agradeça.
Por que a gente fala para agradecer? Porque agradecer é uma forma positiva de você reconhecer as bênçãos. Porque todo mundo tem alguma bênção para reconhecer. Todo mundo. Para reconhecer bênçãos. Se você agradece, você reconhece mais bênçãos. A ação de reconhecer bens traz qual reação? Mais fatos que mereçam gratidão. Quem reclama, quem xinga, quem briga, quem ofende, quem agride, quem fofoca, quem mente, quem trai, quem faz coisa ruim, quem só fica pensando porcaria, qual é a ação que tem? Negativa. Qual é o resultado que vai obter? Quem trai, um dia será traído. Quem rouba, um dia será roubado. E as pessoas ficam tentando enxergar exatamente igual. E as pessoas pensam assim, não, eu nunca roubei ninguém com uma arma apontada na cabeça, por que eu fui roubado? Algo na sua postura ou dívidas anteriores suas podem ter sido, sim, causas dessa reação, desse resultado do roubo. Não necessariamente que você tenha pego uma arma e roubado alguém, mas você pode ter roubado o tempo, você pode ter roubado a felicidade, você pode ter roubado a esperança, você pode ter roubado, inclusive, oportunidades. Então, tem pessoas que pintam e bordam, mas depois não querem assumir as responsabilidades. Toda ação tem uma reação. Ai, preletor, meu Deus do céu, então eu vou passar o resto da minha eternidade pagando por todos os meus erros? Aí que veio aquele ponto que eu expliquei. Tem a lei do amor. Quando nós compreendemos que a nossa essência ela é divina, a lei do amor passa a ser a lei que age e a ação ela passa a ser condizente e a reação se torna elevada. Elevada. Mas para nós chegarmos da ação da lei mental no entendimento pleno da imagem verdadeira da lei do amor, nós precisamos o que na espiritualidade é chamado de despertar, iluminação, elevação e salvação. Então, ser salvo não é algo pós-morte. Ah, eu vou morrer, eu estou pintando e bordando aqui, faço tudo de errado, deixo milhares de mulheres chorando no altar e vou para a gandaia e chego no céu, não, agora eu vou para o céu, vou lá, estou salvo, vou ficar lá no céu, de branco, o resto da eternidade, dançando, estou no céu. Não é assim. Salvação não é um momento pós-morte. Salvação é aqui e agora. Você compreender que Deus está no seu interior e você é vida de Deus. Isso é salvação. Isso é você entender. Estou salvo. E iluminação não é simplesmente uma pessoa falar bonito. Nossa, fulano é iluminado porque ele fala umas coisas bonitas. Cara, frase bonita tem até em para-choque de caminhão. Para-choque de caminhão tem uma sabedoria. Então o que acontece? Não é falar frase bonita. A pergunta é iluminado quem age bonito? Quem faz bonito. Isso é iluminado. Desperto é aquele que vive Deus nos seus atos concretos. E para viver Deus nos seus atos concretos tem que ter ação. Ação. Então, a ação é o modo para que nós tenhamos os resultados e a reação do mundo fenomênico nos termos ou conforme nós queremos. Se você quer pensar negativo, a liberdade é sua. Você tem um livre-arbítrio. A sua ação é livre. O resultado, esse já virá, independentemente de você gostar ou não gostar. Tem pessoas que não tratam bem ninguém e querem serem bem tratadas. O resultado não é condizente. Não é condizente. Eu saí com a minha esposa, há um tempo desse atrás, nós saímos para fazer compra para os meninos. E a gente entrou em várias lojas e nós fomos atendidos por vários vendedores. Quando chegou no final do dia, eu virei para minha esposa e falei assim, amor, você viu o tanto de vendedor educado, o tanto de vendedor assim solícito, o quanto que nós fomos bem tratados? Ela falou, puxa, é verdade. Eu falei, isso é motivo de gratidão. Isso quer dizer que nós estamos conseguindo tratar bem quem está ao nosso redor. Então a gente começa a perceber que tudo ao nosso redor se torna espelhos. E eu acho que isso é uma verdade tão profunda, mas tão profunda, eu queria que vocês meditassem sobre isso que eu vou falar agora. Tudo que está ao nosso redor são espelhos da nossa ação. Tudo que está ao nosso redor são espelhos da nossa ação. Tudo que está ao nosso redor são espelhos da nossa ação. Por quê? A nossa ação, ela gera uma reação. Então, no momento em que eu sou destratado, é porque esse ato de destratar estava onde? Dentro de mim. Porque é uma ação
que gerou um resultado. E isso nós vamos aprofundar mais e quero deixar aqui exatamente o to be continued. Nós vamos continuar a palestra. Esse assunto aqui, nós vamos continuá-lo na próxima palestra da semana que vem. Por quê? Eu discorri sobre a importância da ação. Nós vamos agora para a ação, parte 2. Está aparecendo até aqueles filmes da década de 80. Parte 2, a missão. Então nós vamos para o tema 2 da palestra, a ação, que é exatamente agora que nós vamos explicar essa forma de agir. Ou seja, nós vamos discorrer um pouquinho mais sobre a prática, sua importância, sua grandiosidade. Ok? Então, o ponto principal é nós entendermos a estruturação da vida para manifestar Deus vem por meio da ação. E toda ação gera uma reação e um resultado. Se nós queremos resultados positivos, devemos agir positivamente. Se nós não queremos resultados negativos, devemos agir positivamente. Ok? Então vamos para a nossa meditação Shinsokan, que ela é uma excelente prática que nos leva à elevação da lei mental e compreensão da lei do amor. Então vamos lá, gente? Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado. Vamos assumir a posição da meditação Shinsokan, para juntos agora meditarmos e adentrarmos no mundo da imagem verdadeira, para que nós possamos sentir que estamos aqui agora no mundo da imagem verdadeira. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seicho Noé para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus. É o oceano de infinita vida de Deus, 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 é o oceano de infinita provisão 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 de Deus. É o oceano de infinita alegria de Deus, 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 é o oceano de infinita harmonia 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 de Deus. É um mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia. Eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus, muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui.
Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus Pai que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vivo, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado, muito obrigado.
Deus, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira a infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, fluindo do mundo da imagem verdadeira, a infinita sabedoria e o infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e em mim resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Deus, muito obrigado. Visualizemos a paz mundial. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Deus, muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a posição. Eu farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer a presença de cada um dos senhores e das senhoras essa noite especial em que hoje podemos estudar tão maravilhosamente esse tema. E como o nosso assunto é exatamente ação, então nosso dever de casa dessa semana vai ser fazer a meditação Shinsokan todos os dias, para nós colocarmos em ação essa visualização do mundo da imagem verdadeira, e nós vamos repetir 500 vezes por dia a frase muito obrigado, as palavras muito obrigado, para que nós possamos colocar já em ação um dos pontos característicos da nossa imagem verdadeira, que é reconhecer a maravilha da essência de Deus presente em todas as coisas. Então você tem diversas coisas no seu dia a dia, umas podem ser motivo de reclamação, mas com certeza tem aquelas que são motivo de gratidão. Então nós vamos focar a nossa mente naquilo que é motivo de gratidão e nós vamos repetir todos os dias 500 vezes, pelo menos, as palavras muito obrigado, para que possamos colocar em ação a nossa mudança ou colocar em ação a maravilha da nossa natureza divina, exteriorizando de forma prática, de forma perceptível, ou seja, colocando o Filho de Deus para fora por meio da ação. Então, meu muito obrigado e vamos juntos praticar para termos uma semana abençoadíssima, uma vida iluminadíssima e possamos cada vez mais brilhar com a nossa imagem verdadeira. Meu muito obrigado e até semana que vem.